termina onde começa a do outro. Basta, todo mundo está consciente disso e todo mundo repete isso ad infinitum. Basta isso para você entender que a liberdade não é um princípio, mas uma norma pragmática de aplicação limitada. A liberdade é limitada por sua própria natureza. Tá certo? Não é que eu estou querendo limitar. Não, a liberdade ilimitada seria o poder ilimitado. Se você tem liberdade limitada, então você vai acabar com a liberdade de todo mundo. Tá certo? Então, quer dizer, a liberdade considerada na esfera civil, ela é necessariamente limitada. Então você não pode tomá-la como princípio geral, tá certo, da sociedade de maneira alguma. Quer dizer, a liberdade é um dos componentes que entra na concepção da sociedade, mas não pode ser o componente fundamental jamais, 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 jamais. Por quê? Se uma regra limita a outra, então ela predomina sobre ela. Se você diz que a liberdade de um termina onde começa a liberdade do outro, então há um princípio de limitação da liberdade, e esse princípio predomina sobre a liberdade. Porque é ele que a limita e não a liberdade que o limita, por sua vez. Então, isso é, a divisão dos interesses legítimos predomina sobre a liberdade. Ou seja, o princípio de justiça, que é sum, quique, tribuere, dar a cada um o que é seu, não tomar o que é do outro, predomina sobre o princípio da liberdade. Tá certo? Então, o sujeito que se define como liberal, libertário, ele já começou com a coisa errada. Porque ele é a favor de alguma coisa que só ele mesmo reconhece, não em palavras necessariamente, mas por dentro ele sabe, que é um princípio, na realidade, limitado. Então, eu sou a favor da liberdade, etc, etc. Tá bom. Meu filho, isso aí, você dizer isso e não dizer nada é a mesma coisa. Porque essa tua liberdade, a liberdade que você está falando, ela necessariamente estará subordinada a algum outro princípio. E na prática será esse outro princípio que você estará defendendo e não a liberdade. Você pode defender um princípio de justiça, digamos, um princípio de ordem, tá certo? Mas não a liberdade. Quer dizer, o cara que diz que é um defensor da liberdade, ele é um defensor de alguma outra coisa na prática, e não da liberdade em si. Tá certo? A liberdade é uma qualidade secundária, né, que se espalha, por assim dizer, entre as instituições de uma sociedade, quer dizer, graduando-as, moderando-as e aperfeiçoando. Ela não é o princípio estruturador da sociedade. Não é e não será jamais. Ela não pode ser. Quando você fala sociedade, significa organização. Organização, em princípio, é o contrário da liberdade. Se a liberdade total seria a total desorganização. Quer dizer, cada um faz exatamente o que lhe dá na cabeça. Tá certo? Isso é um princípio de organização social? Não, isso é um princípio da não organização social. Se você fala em organização social, você já está falando uma limitação da liberdade. Então, a sociedade começa com uma limitação da liberdade individual. Isso é a coisa mais óbvia do mundo. Isso aí, uma alcateia de lobos ou uma matilha de cachorro sabe disso. Tá certo? Que o princípio organizador não é jamais a liberdade. O princípio organizador pode preservar a liberdade para não ferir ou não ferir demasiado as pessoas, mas ele não pode ser baseado na liberdade. Então, qualquer um que se diga essencialmente um liberal ou um libertário está dizendo uma mentira. Ele está proclamando como princípio fundamental algo que não é o que ele realmente defende. Porque se ele defender isso, então não é de fato um liberal, ele é um anarquista. Tá certo? E anarquismo não é liberdade. Anarquismo é a lei do mais forte. Você jogar uma bomba na casa do sujeito, tá certo? Que é o modus operandi preferido dos anarquistas desde que eles existem, né? Não é propriamente respeitar a liberdade do cara. Então você vê que todo esse meio dito liberal, a direita brasileira, são pessoas de uma desorganização mental e de uma incultura política monstruosa, monstruosa. Né? Por exemplo, tem pessoas que chegam lá e têm a cara de pau de dizer, não, religião não tem nada a ver com política. Eu digo, me mostre uma sociedade que tenha sido assim, meu filho. Me mostre uma sociedade onde o Estado se constituiu, tá certo? Sem ser em cima de um modelo religioso que o legitima e o orienta por dentro. Nunca houve. Ou você vai ter o Estado religioso, ou você vai ter um Estado antirreligioso. O Estado leigo, neutro, não existe. Isso é uma besteira, isso é uma mentira. O Estado leigo americano foi todo baseado no cristianismo. Está aí o livro do Benjamin Morris, tá certo?
que é um livro de 800 páginas, que é um clássico, e mostra lá que o Estado americano foi todo concebido com base na Bíblia. Tá certo? O Estado soviético foi concebido na base antirreligiosa, na base da destruição da religião, tendo por objetivo fundamental a destruição da religião. O Estado neutro é impossível, isso é uma besteira, isso é gente que não examinou o problema. Olha, o Eric Wegener chamava de fundamentalista todo sujeito que acredita numa coisa que ele não sabe o que quer dizer. Então, o sujeito diz assim, eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Mas o que é isso? Me explica o que é isso. O sujeito não sabe. Tá certo? Então, esse é um fundamentalista. O cara diz, eu acredito na liberdade. Então, me explica como é que é a liberdade, como é que funciona na prática, como é que isso é na realidade. E se você não concebe o equivalente real daquilo que você está dizendo, naquilo em que você diz acreditar, então você é um fundamentalista porque você acredita em símbolos. Tá certo? E não em realidades. Ora, esse pessoal liberal, tudo acredita em símbolos, é tudo fundamentalista. Quer dizer, a crença irracional predomina sobre a atitude séria. Porque a gente tem que se posicionar, não é assim, eu sou a favor disso, sou a favor daquilo. Em primeiro lugar, você tem que saber a realidade, saber do que se trata. Meu filho, quando você entra num campo de futebol, você sabe quem está jogando, você sabe quais são as regras do jogo. E quando você toma partido de um dos times, você sabe o que está fazendo. Né? Agora, você entra numa luta de boxe, tá certo? E diz em quem você está apostando? No Corinthians. Fala, mas o Corinthians não está na luta, meu filho. É o que esse pessoal faz. Eles tomam partido em coisa que não tem nada a ver com o que está efetivamente em jogo. É um pensamento alienado, louco. Por exemplo, o sujeito diz, eu sou a favor da liberdade de mercado. Meu filho, no mundo inteiro, hoje todo mundo é a favor da liberdade de mercado, os comunistas também. Porque, olha, comunista, estrategista comunista não é um sujeito doutrinário, abstrato, que nem os liberais. Comunista é um cara que sabe fazer política, ele conhece a história, conhece o movimento real da sociedade. Então, ele sabe que ele tem que lutar a cada momento por aquilo que é mais coerente dentro da estratégia geral do movimento. E atualmente, digamos, de 10 ou 20 anos para cá, a estatização da economia se tornou o último objetivo dos comunistas. O último. Porque eles acreditam que isso só pode ser feito em escala global ou não será feito. Quer dizer, como se diz, a teoria do Stalin acabou e começou a teoria do Trotsky. Agora é o socialismo mundial ou nada. Então, nenhum comunista está querendo estatizar a economia. Todos querem a liberdade de mercado. Por quê? Porque era necessário para que a economia continue funcionando. Então, o fundamental para eles é conquistar, tá certo? Ganhos em outras esferas, especialmente na esfera cultural e moral. Tá certo? Destruindo toda a base tradicional da sociedade e criando uma nova sociedade, uma nova civilização, baseada em abortismo, feminismo, gaysismo, etc, etc. Ora, se o sujeito é liberal e diz, eu defendo a liberdade, eu sou anticomunista porque eu defendo a liberdade de mercado. E como eu sou um defensor da liberdade, então eu aceito que o Estado não pode se meter nesse negócio de aborto, casamento gay, etc, etc, etc. Então é o seguinte, você está defendendo algo que os comunistas não estão atacando. E você está ajudando os comunistas em tudo aquilo onde eles estão efetivamente lutando. Então, você é um instrumento da esquerda, sua besta quadrada. Talvez aí seu liberalzinho de bosta, seu libertarian. Vocês são burros. Porque eu sei que no íntimo vocês não querem a vitória do comunismo. Mas como vocês são abstratistas, vocês lutam por princípios abstratos e não baseados num conhecimento real da política e da sociedade, são tão ignorantes que até acreditam que política não tem nada a ver com religião. Política não tem nada a ver com religião, o famoso muro de separação. Isso é outro ideal abstrato. Falei, como é possível? Me diga como funcionaria uma sociedade, tá certo? Onde não há uma zona de interseção entre política e religião. Como funcionaria isso? Isso é materialmente inconcebível. Inconcebível. Por quê? Por exemplo, se existe